Todos os dias, os americanos consomem mais de 200 milhões de ovos. E para a maioria, o ovo é prático. Tem alto teor de gordura, é uma fonte fácil de calorias e até que é baratinho. Só que eles não são essa comida saudável que fazem parecer. E além disso, a indústria avícola está escondendo e fazendo uma coisa muito chocante. A indústria do ovo tem feito um trabalho impecável, mantendo a gente no escuro. Principalmente com as centenas de milhares de dólares que investem em propagandas inteligentes promovendo os ovos. Não tem jeito melhor de começar o dia do que com ovos pro café. E eu já cheguei a fazer uma pesquisa sobre essa indústria, mas ainda não tem nenhum vídeo na internet expondo com todos os detalhes o que a indústria avícola está escondendo, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Já te aviso que tem muita cena forte nesse vídeo, mas essa é a verdade que a indústria do ovo não quer que você saiba. Bom, a primeira coisa é que quase todo mundo imagina que as galinhas vão botar ovo de qualquer jeito, então não é errado comer ovos. Quando, na verdade, as galinhas da indústria do ovo de hoje foram manipuladas geneticamente e criadas para botar de 200 a 350 ovos por ano. Quando, naturalmente, as galinhas que não foram modificadas geneticamente botam de 12 a 13 ovos por ano, com o propósito de se reproduzirem. Assim como as fêmeas mamíferas, incluindo eu mesma, que têm ciclos reprodutivos e ovulam por volta de 12 vezes por ano. E por mais que todas as galinhas poedeiras hibridizadas de hoje sejam descendentes do galo banquiva selvagem, que botava 60 ovos pequenos por ano, ainda não chega nem perto dos 300 ovos a mais que as galinhas de hoje foram modificadas para produzir. Ao interferir no processo natural de incubação, quando a galinha protege e choca seus ovos, roubando-os constantemente dela, seu corpo instintivamente responde produzindo mais ovos. Quando descobriram que a produção ininterrupta de ovos era lucrativa, a exploração e manipulação genética de galinhas começou. E, finalmente, a indústria do ovo nasceu. Infelizmente, para as galinhas, produzir e botar um ovo é um processo reprodutivo delicado, trabalhoso e extremamente intenso, que ocorre no oviduto, um tubo longo e complexo feito de 5 seções diferentes, responsáveis por 5 funções específicas no desenvolvimento dos ovos, que pode chegar a 26 horas. As repercussões físicas que as galinhas enfrentam por botarem ovos constantemente são devastadoras. Como os ovos das galinhas são feitos para dar à luz a pintinhos, vários nutrientes são necessários, especialmente cálcio, que forma a casca. Para poder produzir uma casca de ovo, uma galinha tem que fornecer cerca de 10% do cálcio armazenado nos seus ossos. O famoso jornal Lancaster Farming declarou: para a produção anual de ovos, uma galinha precisará usar 30 vezes ou mais a quantidade de cálcio que possui em todo o seu esqueleto. Esse é o principal motivo das galinhas poedeiras sofrerem frequentemente com ossos fracos e quebradiços, osteoporose debilitante e até paralisia, já que seus corpos perdem mais cálcio para produzir as cascas de ovos sem parar do que elas podem absorver em suas dietas. Muitas galinhas na indústria avícola também sofrem de doença hepática gordurosa ou síndrome do fígado gorduroso, porque as células dos fígados trabalham muito para produzir a gordura e a proteína que as gemas precisam. A fadiga de gaiola é outra condição comum. A indústria avícola diagnostica uma ave com fadiga de gaiola quando ela está frágil ou fraca demais para levantar. São galinhas cujos corpos estão fracos demais para botar ovo, ou como chamam, ovo virado. Os ovos presos no sistema reprodutivo da galinha, ou ovos atravessados, infecções por causa de ovos quebrados dentro dos corpos, peritonite da gema do ovo, prolapso e câncer de ovário devido a sistemas reprodutivos hiperativos que envelhecem rápido são condições comuns e que causam mortes prematuras nas galinhas poedeiras de hoje. Mesmo aquelas que foram resgatadas da indústria do ovo e receberam uma chance de viver livres num santuário, na graminha, sob a luz do sol. Galinha resgatada sofrendo de ovo atravessado, ovos presos dentro de seu oviduto. O ciclo reprodutivo de uma galinha e o ciclo reprodutivo de uma mulher não são exatamente a mesma coisa, mas considerando o cansaço físico e o esgotamento, para as garotas que estão aí meio que dá para comparar o que as galinhas poedeiras passam como se você fosse forçada a menstruar quase todo santo dia do ano para aliens comerem com torrada. Enfim, a próxima coisa que a indústria avícola não quer que você saiba é que, apesar do comportamento delas parecer uma resposta instintiva e biológica a estímulos, as galinhas são criaturas sociáveis, sensíveis e inteligentes. Cientistas descobriram que as galinhas possuem meios sofisticados de comunicação, incluindo mais de 25 chamados específicos e sinais para mostrar intenções.
De acordo com a Scientific American, estudos mostram que as habilidades de comunicação de uma galinha são similares às de alguns primatas, e a inteligência delas, incluindo memória, comportamento, comunicação e resolução de problemas complexos, foram classificadas por cientistas como acima da inteligência de algumas crianças. Karen Davis, pesquisadora e presidente da United Poultry Concerns, relatou que as galinhas possuem uma natureza inerentemente sociável, assim como emoções e memórias fortes, o que influencia o comportamento social. Galinhas também possuem a habilidade de formar laços afetivos bem-sucedidos com outras espécies, reconhecer outros por seus traços faciais, criar empatia por indivíduos em perigo e até lamentar a morte de outras aves. Galinhas são os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex, o que dá a elas um ar pré-histórico. Mas só porque os olhos delas são meio tiranossáuricos e porque fazem sons que já ouviu no Jurassic Park, não quer dizer que elas não sintam dor, perda, luto e alegria como outros animais. Sobe aqui. Muito bem. O que torna a próxima parte ainda mais perturbadora. As condições padrão em aviários são pavorosas. Quase todas as galinhas poedeiras do mundo, principalmente nos Estados Unidos, vivem em confinamento em longos galpões sem janela, contendo fileiras de gaiolas verticais. Até 10 galinhas são agrupadas em uma gaiola de arame, frequentemente incapazes de abrir as asas. Por ficarem em pisos de arame, é comum elas sofrerem de anormalidades nos pés e nas pernas, lesões, além de perda de pena devido ao estresse físico e psicológico. E por algum motivo é aceitável ter 125 mil galinhas em um galpão. E como dá para imaginar, essa superlotação e tantas fezes assim criam um acúmulo de gases tóxicos, principalmente amônia. E por causa disso, infecções oculares, infecções virais e infecções de trato respiratório superior são muito comuns nas galinhas poedeiras. Infelizmente, essas condições miseráveis são as mais rentáveis para a indústria do ovo, já que o custo de cuidados adequados para dezenas de milhares de galinhas, assim como saneamento, espaço e bem-estar, podem cortar uma grande fatia do lucro deles. Até em viveiros orgânicos de galinhas livres, é prática padrão debicar as galinhas.